para nós, Pai. Pai querido, eu apresento cada pessoa que aqui está. Eu não conheço o coração dos meus irmãos. Eu não sei, Pai amado, o que eles passaram hoje. Eu não sei, Pai amado, o que eles passaram na semana. Eu não sei, Pai amado, qual o motivo da oração ou do louvor deles. Mas que, mais uma vez, o Senhor opere um milagre de falar conosco de forma única e sobrenatural, com o mesmo texto, de formas diferentes, na intensidade que precisamos, com a palavra que precisamos, com a resposta que precisamos, Pai. Nós oramos porque nós cremos em nome de Jesus, e quem crê diz... Você pode aplaudir a Jesus antes de você sentar, igreja abençoada, glória a Deus. Você pode sentar, querido. Eu tenho certeza que você já está sendo inundado pela paz do Senhor Jesus. Eu tenho certeza que você já está sendo tocado pela paz do Senhor, pela graça do nosso Senhor, né? A palavra do Senhor mais uma vez será ministrada nesse lugar. Mas antes, né, deixa eu dizer para você algo que eu sei que você já sabe, mas vale muito a pena a gente reforçar. Todos vocês são bem-vindos a essa igreja em nome de Jesus. Você que está visitando aqui a gente, nós somos uma igreja, como se diz, nós somos igreja raiz, irmão. Igreja que prega a palavra do Senhor, igreja que tem Jesus como fundamento, como a palavra de Deus como fundamento. A Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. Acabou. A Bíblia é suficiente para transformar o homem, a palavra é suficiente para transformar o homem. Não precisamos de nada que o homem faça para mudar a nossa vida. Afinal de contas, a única coisa que nos transforma é a palavra de Deus. Tem uma frase que você já ouviu muito eu falar, que a religião apenas nos melhora, mas só Jesus nos transforma. Só Jesus nos transforma. A religião pode deixar o cara um pouco melhor, um pouco mais manso, e olhe lá. Mas o que transforma mesmo é a palavra de Deus. Sabe por quê, irmão? Porque a palavra vem do coração de Deus para a nossa vida. Lembre disso. O que transforma é a palavra. O que nos alimentou é a palavra. E a palavra de Deus alimentou você até hoje. Quem diz amém por isso? Eu estava conversando com uma pessoa há algum tempo atrás. E isso marcou muito. Porque foi algo que eu ouvi lá atrás há muito tempo. Uma pessoa falando assim: ah não, porque a palavra, ela às vezes... A palavra ela se repete, e falando mais ou menos algo desse, mais ou menos nessa base. E aí eu lembrei de algo que eu ouvi lá atrás, e eu disse assim: ô meu filho, me diga uma coisa, você lembra o que você almoçou terça-feira passada? Você lembra que você almoçou terça passada? Eu disse: não. Eu disse: pois é, você não lembra, mas você tem certeza? Não, que você almoçou, sim ou não? Ah, sim, claro. Pois é, assim é a palavra de Deus ministrada. Você pode nem lembrar o que foi, mas tenha certeza de uma coisa: ela alimentou você até hoje. Mas ela alimentou você porque você só está aqui porque a palavra de Deus alimentou o seu coração. Ela é o pão para a nossa vida espiritual. Ela é a água para a nossa vida espiritual. Ela que nos traz sustentação. A palavra de Deus é suficiente, ponto final, para transformar o coração do homem. A palavra de Deus é suficiente para trazer conforto para você. A palavra de Deus é suficiente para abrir portas para você. A palavra de Deus ela é suficiente para começar uma transformação na sua vida e na sua casa. A palavra de Deus ela é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. A palavra de Deus é a espada da justiça. Olha, a palavra de Deus é quem nos corta, é quem nos analisa. Quando você lê a palavra, você não está lendo, ela está lendo você, irmão. Ela está filtrando, está passando um scanner 4,85 gigas sobre você. E está lendo você por completo. E acima de tudo, está sendo um espelho para a sua alma, para que eu e você a gente possa mudar. Homem nenhum consegue fazer isso. Palavra de homem nenhum consegue fazer isso. Ensino que nasce no coração do homem nenhum é poderoso para firmar as bases da nossa alma, da nossa vida. Agora a palavra de Deus, não, ela é diferente. Tem uma história fantástica, irmãos. Está lá no Evangelho de João, capítulo 3. Eu quero investir tempo nessa noite, lendo essa passagem que eu sei que você conhece. Você que está na igreja, você conhece essa passagem. Se você está aqui visitando, você está conhecendo agora. Mas deixa eu te passar o contexto. O texto vai nos falar que um homem muito estudioso, um mestre da lei, um cara que conhecia muito da Torá, um cara que conhecia muito de Deus, ele foi ter um encontro com Jesus. O nome desse homem era Nicodemos. E aí a palavra de Deus, em João capítulo 3, versículo 1 começa: havia um fariseu chamado Nicodemos, autoridade entre os judeus.
Ele veio a Jesus à noite e disse: Rabi. Olha o reconhecimento dele para Jesus, né? Chama Jesus de mestre, Rabi, né? Sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que fazes se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: em verdade lhe digo, que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Nicodemos perguntou: como alguém pode nascer quando já é velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da mãe e renascer. Jesus respondeu: em verdade lhe digo, que ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra para onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Nicodemos perguntou: como pode ser isso? Jesus disse: você é mestre em Israel e não entende essas coisas? Em verdade lhe digo que falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crer tenha vida eterna. Porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. Quem diz amém por essa palavra? Quem pode aplaudir a Jesus por essa palavra? Quem pode dizer: louvado seja o nome do Senhor por essa palavra, irmão? Que história, irmão, que história, hein? Que noite foi aquela onde um mestre da lei, onde um homem sábio, onde um homem conhecido em Israel, foi ter um encontro secreto com Jesus. Olha só, ele era um fariseu, ele conhecia a lei, ele era um cara que estudava, ele era autoridade, irmão, reconhecido na nação, mas teve medo de ter um encontro com Jesus durante o dia. Mas não tem problema, Jesus foi encontrado durante a noite. Imagine naquele céu, que era noite, né? Naquele céu estrelado de Israel, dois homens ali conversando face a face. Imagina a oportunidade que esse homem teve de ter um encontro com Jesus e conversar sobre algo fantástico, que foi falar sobre transformação, que exatamente foi o ensino de Jesus, falar sobre novo nascimento para aquele homem que era conhecedor da lei. Eu não sei se você percebeu, mas alguns não, né, que foram todos sermões de Jesus, mas tiveram algumas pessoas que foram privilegiadas de ter um encontro com Jesus e receber um ensino, a princípio, único e exclusivo para eles. Nicodemos foi um deles. Aquela mulher samaritana no poço de Jacó foi um deles, foi uma daquelas pessoas, né? Jairo com a sua esposa e os três discípulos de Jesus, Pedro, Tiago e João, foram outros que viram ali, a princípio, aquela filha de Jairo voltar à vida, Jesus ressuscitar aquela criança. Vê só quantas pessoas privilegiadas tiveram encontros ali com Jesus, né? Algo quase que individual, algo quase que exclusivo. Mas graças a Deus não ficou na exclusividade, foi relatado nas Escrituras e é base para mim e para você hoje. Agora vê só o que Nicodemos teve essa oportunidade de conversar com Jesus, mas ao mesmo tempo que foi um privilégio, houve uma responsabilidade. Diga assim: privilégio versus responsabilidade. Porque é exatamente isso que a palavra de Deus traz para mim e para você. Privilégio é recebermos a palavra, o ensino, temos a palavra para a nossa vida e aplicarmos. Agora, ao mesmo tempo, quando eu e você, nós ouvimos, conhecemos e não aplicamos, aí já não é responsabilidade de Deus, é nossa. Porque Deus não vai impor nada para mim e para você. Deus não impõe.
Ele está ensinando, e o desejo dele é que eu e você nós possamos reconhecer essa palavra e aplicarmos na nossa vida. A responsabilidade de Nicodemos, ela era gigante, porque Jesus vai falar para ele sobre o novo nascimento. Olha só, encontrou com Jesus, ótimo, bênção, fantástico. Mas esse encontro colocou uma responsabilidade, e agora a decisão era dele, como a decisão também é minha e sua, quando ouvimos a palavra, de entregarmos a nossa vida e nos deixarmos ser tocados pela palavra de Deus. Eu quero ministrar sobre novo nascimento para você nessa noite. Quem diz amém por isso? Novo nascimento, de forma simples e direta para você. Olha como esse homem chega para falar com Jesus. Vamos para a história. Jesus, sabemos que o Senhor é mestre em Israel e que Deus está com você. Porque ninguém faz os milagres que o Senhor faz se Deus não estiver com você. Olha como esse homem começa a conversa com Jesus. E Jesus não está nem aí para o que ele está falando, no que diz respeito às obras que Jesus estava fazendo. Ele começa a falar sobre os milagres. Jesus não estava interessado nos milagres que ele havia feito. Porque veja bem, irmão, milagre é bênção, é legal, é algo fantástico, é sobrenatural, vai mudar a nossa vida, vai impactar a nossa história, louvado seja Deus. Mas infelizmente tem muitas pessoas que até receberam milagres, que tiveram experiências sobrenaturais, mas não entregaram a vida para Ele. O que é que vai valer ser curado, ser tratado, mas não abrir o coração para Jesus? É apenas algo passageiro, mas o novo nascimento não é algo que fica nesse tempo, é algo que vai reverberar na eternidade para mim e para você, porque entenda, só vai chegar no reino dos céus, não é quem é religioso, não é quem foi curado, não é quem foi batizado nas águas, não é quem é membro de igreja, só vai chegar no reino dos céus quem tiver passado pela experiência de novo nascimento através do Espírito Santo de Deus. É esse novo nascimento que transforma, é esse novo nascimento que salva. Ele vai começar a falar sobre milagres. Jesus diz assim: não estou nem aí, Nicodemos, porque vou dizer algo para você. Necessário é para você nascer de novo, ponto. Necessário é você ouvir esse ensino, ter uma transformação de vida. Necessário é você estar com a prioridade certa. A motivação de Nicodemo foi chegar lá para saber dos milagres, para saber ouvir mais do mestre, que é algo que poderia estar intrigando ele. Mas Jesus vai dizer assim: Nicodemos, o principal é você mudar o seu coração. O principal é você é você nascer de novo. O principal é você não apenas ficar aqui nas questões miraculosas, ou na questão daquilo que eu fiz, é você entender o meu propósito. O propósito de Deus para a nossa vida é transformação, querido. O propósito de Deus para a nossa vida é eu e você desfrutarmos da paz que excede todo entendimento. Quem diz amém? E só desfruta dessa paz quem tem Jesus. Não é quem é religioso, não é quem é bonzinho, é quem tem Jesus. Porque lembra disso, o dia mau vai chegar para todos, sim ou não? Chega para todo mundo, irmão. Rico, pobre, letrado, analfa, tanto faz, irmão, vai chegar para todo mundo. O dia mau chega. Mas a grande questão é: como é que eu vou enfrentar o dia mau, irmão? Como é que eu vou enfrentar o dia mau? Como é que nós enfrentamos? É só buscando força, batendo no peito em frente ao espelho, dizer que eu vou vencer? Não, meu irmão. Você só vai ter um ânimo, e olhe lá, vai durar poucos minutos. Mas, irmão, quem passa pela experiência do novo nascimento, quem se alimenta dessa palavra de Deus, enfrenta o dia mau, não na nossa força, mas na força e poder do Senhor. Irmão, nós vencemos minuto a minuto, hora a hora, dia após dia, na força e no poder do Senhor. Sabe por quê, irmão? Porque nós entendemos a motivação da palavra de Deus. Jesus chegou, começou a transformar, a palavra dele vai começar a dar base para a nossa vida. Então vamos continuar, então vamos caminhar. Vem o dia mau, vem o dia bom. Seja um dia abençoado, seja um dia atribulado, eu estou enfrentando todos eles na força e no poder do Senhor. Quem diz amém por isso?
Rabi, o senhor é mestre em Israel. Só quem é realmente enviado da parte de Deus pode fazer o que o Senhor está fazendo. Aí Jesus vai dizer assim: Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Eu não sei se você está se perguntando, daqui a pouco eu vou aprofundar esse tema, mas quem sabe você pode estar falando: pastor, que negócio é esse de nascer de novo? Mas que negócio é esse que o senhor está falando de nascer de novo? Não estou entendendo. Quer dizer, eu até posso ter entendido aqui alguma coisa, mas eu preciso que o Senhor possa falar sobre isso. Vou falar. Novo nascimento traz a prioridade da salvação de Deus para o homem. Ponto. Prioridade de Jesus: salvar o homem da condenação eterna. Prioridade de Jesus: salvar o homem da perdição eterna. A prioridade não são os milagres, a prioridade não é aquilo que Deus ele pode nos entregar nesse tempo, não. O versículo 7, Jesus vai dizer assim: importa que você possa nascer de novo. A necessidade do novo nascimento foi apresentada por Jesus, e sem ela ninguém chega no reino de Deus. Pastor, mas eu aprendi que para chegar no reino de Deus eu precisava fazer boas obras. Quem sabe você aprendeu isso. Pastor, mas eu aprendi que para chegar no céu eu precisava ser uma boa pessoa. Pastor, eu aprendi que para que eu pudesse chegar no reino do céu eu tinha que dar 7 mergulhos no Jordão. Eu aprendi que para chegar no reino do céu eu precisava me martirizar. Eu precisava fazer alguma... Querido, esse é o problema. Porque se automartirizar, fazer uma boa obra, ser uma boa pessoa, fazer bem ao próximo, tudo isso diz respeito a obras da carne. Tudo isso diz respeito a obra que uma pessoa pode fazer. Mas chegar no reino do céu, chegar no grande dia diante do grande Deus, não é algo que o homem faça, não é algo que o homem possa fazer, mas é algo que vem do Espírito. É por isso que o Senhor diz assim: Nicodemos, o que nasce da carne é carne. Nicodemos, aquilo que o homem pode fazer fica só no nível do homem. Fazer boas obras, ser um religioso, fazer algo de bom para o próximo, boas obras, né? Você se autodeclarar que você pode chegar diante de Deus, não vai chegar, porque é algo que fica no nível do homem. Mas o que nasce do Espírito, o que nasce do Espírito de Deus, o que vem do Pai, isso sim é o que vai fazer com que você possa chegar no grande dia diante do grande Deus. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito, meu irmão, o que nasce do Espírito, meu irmão, o que nasce do Espírito de Deus, o que vem do coração de Deus para nós, é o que nenhum dinheiro compra. Quanto custa 10 minutos de paz? Infelizmente tem pessoas que dizem assim: eu daria boa parte do que eu tenho para que eu pudesse ter paz. Meu irmão, quanto custa você ser uma pessoa realizada aos olhos de Deus? Como assim, pastor? Irmão, essa é a pessoa que enfrenta o dia a dia, essa é uma pessoa que, tendo muito ou tendo pouco, está louvando a Deus, passando pela tribulação ou tendo um dia de graça, está louvando a Deus. É aquilo que está contente em toda e qualquer circunstância ou situação. É aquilo que o apóstolo Paulo também nos ensina: aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Sabe por quê? Porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. E só podemos isso se nós tivermos uma experiência com Ele. E essa experiência chama-se novo nascimento. Essa experiência chama-se abrir o coração para Jesus. Essa experiência é ser transformado por Ele. O que nasce da carne é carne. O que nasce do Espírito, aí sim, isso é algo espiritual, porque todas as atividades que o homem produz é fruto da carne. Todas as tentativas vindas do homem para a sua salvação é fruto da carne, que não levam a Deus. Mas Jesus diz: não te maravilhes se eu tiver dito, necessário vos é nascer
de novo. Quem diz amém por essa palavra? E como eu disse há pouco, você pode estar fazendo parte do grupo de pessoas que pode estar se perguntando: pastor, o que é esse negócio de nascer de novo? O príncipe Nicodemos, mestre em Israel, mestre da religião judaica, não sabia o teor das palavras de Jesus. Aí Jesus vai ainda dizer mais: Nicodemos, o vento sopra para onde quer. O vento, a gente não sabe de onde está vindo, a gente só sabe que ele está chegando. Para onde vai o vento? Meu irmão, Salomão já vai dizer, né? Tem pessoas aí que estão correndo atrás do vento. Para onde vai o vento? Não sei. De onde vem o vento? Não sei. Deixa eu aprofundar mais. Nossa cidade aqui, costeira. Como é que pode as marés subir e descer? Para onde vão as águas? A geografia, a oceanografia vai explicar do jeito deles, vai explicar da forma deles, mas quem é que faz, quem é a força motriz, por exemplo, por trás do vento? Quem é a força motriz para dizer assim: a água só avança até esse ponto, a água retorna desse ponto? Quem é a força motriz disso? Chama-se Deus, chama-se a ordem divina, chama-se a palavra gerada do coração do próprio Deus. É a palavra que nasce do coração de Deus, meu irmão. E ele deu a ordem, a natureza obedece, acabou, puf, acabou. Lembra daquele tempo doido que a gente passou de pandemia? Todo mundo trancado dentro de casa. Lembra desse tempo? Todo mundo lembra aqui, fomos marcados por essa loucura. Fomos marcados por esse tempo triste. Fomos marcados por esse tempo de luto para muitos. Para todos nós, na verdade. Mas vê só, quando tudo parou, as águas dos rios pararam de nascer? Não. A maré parou de ficar alta ou ficar baixa? Parou o sol de gerar a vida no campo? Parou a terra de produzir? Parou a água de brotar dos mananciais? Não, e tudo isso foi por quê? Porque Deus deu uma palavra à criação, e a criação, ela obedece ao Criador. A palavra é: gere, faça, produza. A terra produza mantimentos, os oceanos, aí os peixes habitam nos... Meu irmão, a ordem de Deus foi essa, ponto, e a terra obedece. Deus dá ordem, o vento sopra. Deus dá ordem, a maré volta. Deus dá ordem, a chuva cai. Deus dá ordem, a chuva cessa. Deus deu a ordem, o sol nasce para todos. Mas quando um homem orou ali no vale de Ajalon, e o homem de Deus orou assim: Senhor, a gente precisa vencer essa batalha. A gente precisa de mais tempo de luz no céu, precisa que o sol não se ponha agora. Senhor, intervém. E Deus disse assim, que o sol, na verdade, né, não era que o sol ele saísse do lugar dele, mas na verdade era, hoje a gente sabe, né? Hoje a gente sabe, na verdade era que a rotação da terra pare. Meu irmão, não era para o sol, não, meu irmão, o sol estava no mesmo lugar. Hoje a gente sabe como é o movimento da terra, ela é assim, né? Ela, rotação, lembra do primário, rotação e translação. E na verdade a terra pausa, meu irmão, de uma ordem de Deus, terra para, batalha, vai para a batalha e vence. Quando Deus deu a batalha, deu a vitória para o povo dele, aí a terra sai da pausa, volta. Aí se você quiser pesquisar, aí você pesquisa, agora pesquisa direito. Pesquisa direito, e você vai ver que a maior agência espacial da Terra, que você sabe que é a NASA,
já confirma que existe um delay no que diz respeito na história, na rota do tempo da humanidade, referente a poucas horas. Sabe que delay é esse? Foi quando Deus disse assim: terra para, porque meu povo precisa da vitória. Irmão, se uma oração nossa move o coração de Deus para dar uma pausa na terra, esse é o Deus que você serve. Avalie só o que Deus ele pode responder à sua oração. Eu declaro em nome de Jesus, vai ser um final de semana de orações respondidas, vai ser um final de semana de mover nas famílias, vai ser um final de semana de mover sobre a sua vida, porque nós temos que há poder no Deus que nós servimos. Aleluia. Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, velho. O que é nascido do Espírito é Espírito. Necessário é para você, eu digo para você, necessário vos é nascer de novo. O que é preciso para nascer de novo, pastor? Vamos aqui rapidinho. O que é que precisa para nascer de novo? Primeiro, para que você possa nascer de novo, esse novo nascimento, ele é pela fé. Diga assim, pela fé. Porque é pela fé, irmão. Tudo acontece pela fé. Pastor, agora deu bom, porque eu não tenho fé. Eu gosto de trazer essa palavra de encorajamento. Pastor, eu não tenho fé. Quem sabe está dizendo: pastor, minha fé é muito pequena. Bem-vindo ao clube. Fazemos parte desse clube. Mas para que a nossa fé aumente, irmão, não tenha nenhuma vergonha de na sua oração pedir para Deus aumentar a sua fé, porque os discípulos pediram: Jesus, aumenta a nossa fé. E assim Deus faz. E sabe como é que a sua fé vai ser alongada? Vai aumentar à medida que você mergulhar na palavra dele. Você está vendo que eu comecei a falar sobre a palavra, e estou aqui no meio da mensagem falando sobre palavra, e vamos finalizar falando sobre a palavra de Deus. É pela fé. Primeira coisa, é pela fé. Tem que ser pela fé. Fé é o método divino para a salvação. No versículo 14, para você pode ser nova essa história. Para você pode estar começando na fé cristã agora. Tem um versículo que você pode nem ter entendido. É o versículo 14. Bota aí, João, por favor. Da mesma forma que Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado. Quem sabe você faz parte desse grupo, que você não entende bem, não está sabendo o que é isso. Eu vou te contar rapidinho a história. Quando o povo de Deus sai do Egito, que está atravessando o deserto, uma terra prometida, o povo começou a reclamar contra Deus, a murmurar contra Deus, contra Moisés, contra tudo que Deus estava fazendo. E uma forma que Deus fez ali, para julgar o povo, foi no deserto mandar serpentes venenosas. Serpentes venenosas. Para que aquelas pessoas, aqueles murmuradores, fossem picados pelas serpentes e começassem a realmente morrer no deserto. Lembre que o tempo aqui era o tempo da lei. Eita, vamos aprofundar mais ainda. Posso, irmão? Vamos aprofundar mais ainda. Eita, pastor, e Deus muda porque é o tempo da lei. Mas a Bíblia diz que Deus não muda. E agora, pastor, como é que fica? Porque aqui era o tempo da lei, a gente está no tempo da graça. E por acaso Deus mudou? Não, Deus não mudou, Deus permanece o mesmo. Mas o que foi que mudou? Foi a vinda do próprio Deus encarnado nessa terra. Foi o nascimento de Jesus. Como assim, pastor? Entenda. O nascimento de Jesus, a vinda do Filho dele para essa terra, em forma de homem, para morrer por mim e por você, simplesmente vai estar demonstrando o amor do próprio Deus. A gente leu João 3,16. Escute, o amor de Deus, ele começa a aplacar a fúria de Deus. É como se o amor de Deus, através de Jesus, ele segurasse a ira do Deus Todo-Poderoso. Você está entendendo? Então é por isso que nós estamos hoje debaixo do tempo da graça. Daqui é uma das explicações que eu posso trazer para você. Só que aqui a serpente começou a morder o povo, e o povo começou a morrer. E aí Moisés chega para Deus e diz assim: Deus, o povo está morrendo, o que é que a gente faz? Então vai morrer todo mundo aqui nesse deserto, ele é mordido por cobra. Aí Deus dá uma ordem. Qual foi a ordem? Moisés, faça uma serpente de bronze, coloque no madeiro, coloque numa cruz, erga no meio do arraial do povo,
E todo aquele que for mordido por essa cobra, que olhar para essa serpente, olha, irmão, vê só, não tinha soro antiofídico não. Todo aquele que olhar para essa serpente, for picado pela cobra, esses ficarão curados. Irmão, quando eu estive agora em Israel, a primeira parada não programada da gente foi no Monte Nebo. Só outro parênteses aqui, né? Monte Nebo, lugar onde Moisés, ele vai morrer, na verdade, vamos falar assim, vai morrer. Foi Monte Nebo. E no Monte Nebo, tem lá uma igreja bizantina, cara, eu devia ter trazido, está no meu telefone. Tem um monumento erguido que é exatamente uma cruz com a serpente de bronze ali esculpida, um negócio assim, ao mesmo tempo aterrorizante e fantástico, irmão. É um monumento que tem lá. E tem exatamente essa passagem que é Êxodo, se não me falha a memória, Êxodo 13, 34, não, Êxodo 34, se não me falha a memória. Bom, a referência já foi, que diz que é exatamente essa palavra. Aquele que olhar para a serpente, esse será curado. Tem lá esse monumento. Aí ainda é Jordânia, é na Jordânia, Monte Nebo, Jordânia. Tem lá esse monumento. Agora, deixa eu trazer para você. Meu irmão, vê só, analisa comigo. O que é que pode fazer com que uma pessoa que foi picado por uma serpente venenosa, olhar para uma escultura de bronze e de madeira e ficar curado? Que poder é esse? Que é isso? Que poder é esse? Uma serpente de bronze, uma escultura. Irmão, nada mais é do que, diga assim, o poder da fé. Porque era assim, você vai ser picado, e se você olhar para essa serpente, você olhar para aquilo, é uma forma de você estar dizendo assim, eu acredito que a salvação para esse meu mal vai vir dessa escultura que foi Deus que mandou Moisés fazer. E a Bíblia diz que todos aqueles ficaram curados, e depois Moisés faz uma oração, e aquela praga daquelas cobras, ela é mandada embora, elas vão embora do deserto. O que foi que fez isso? Fé. O que é que vai fazer com que uma pessoa seja salva? Primeira coisa, é crer que Jesus é a salvação de Deus para você. E isso é pela fé. Oxe, eu creio que Jesus veio, nasceu, viveu uma vida sem pecado, foi crucificado sem pecado algum, derramou o seu sangue, foi sepultado, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e ele está vivo. Eu creio, ponto final, eu creio, acabou, eu acredito nisso, faz parte da minha fé, faz parte da minha vida, acabou, não preciso de prova porque eu creio. Não preciso de prova porque eu creio. Prove, meu irmão, pelo amor de Deus, você quer prova? Você quer prova que Deus existe? Você quer prova? Deixa eu dar só uma, se olha no espelho. Porque nenhum homem e nenhuma transformação genética que seja, que venha do animal, pode produzir uma máquina tão perfeita quanto o seu corpo físico. A sua fita de DNA que tem só em você. Meu irmão, se você analisar, parar para conversar com um médico sobre qualquer sistema, sobre a visão, você vai ver que coisa perfeita é o nosso olho, sistema circulatório, sistema respiratório, tudo. Quem foi que criou isso? Veio de um macaco? Veio não, meu irmão, foi Deus quem fez. Só o Deus Todo-Poderoso para criar a mim e a você. Olha para a nossa praia que foi de uma explosão. Foi não, meu irmão, foi Deus que deu a ordem. E as coisas aconteceram. Pode até ter vindo da explosão, mas antes da explosão, houve uma palavra. Houve uma palavra da parte de Deus. Houve uma palavra. Haja luz, puf, e houve luz. Aí eu volto, né? Não era a luz do sol, a luz primeira, a luz que nasce do coração de Deus. Tudo isso é diga assim, pela fé. Pela fé. A etapa da fé, a etapa agora do amor. Diga assim, amor. É o João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele ainda não veio julgar.
Ele não está vindo ainda, ele não é o grande e fiel juiz, não. Ele entregou o seu filho para ser o Salvador, porque Deus amou o mundo. Irmão, é fantástico isso. Isso eu aprendi com, o que eu vou falar para você agora, esse ensino muito simples e profundo, eu aprendi com o pastor Brito. Ele disse assim, olha para mim, se você pegar João 3,16, e se você tirar a palavra mundo, coloca o seu nome, e você vê como Deus é pessoal. Porque Deus amou Murilo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Se você colocar o seu nome, você vai ver como Deus é pessoal e como Deus te ama. Você vai ver como você é importante aos olhos de Deus. Você vai ver como é poderoso o amor de Deus, porque Deus amou. Ele continua amando. E a vinda de Jesus, eu já expliquei, um ato de amor, que até a placa segura a fúria do Deus Todo-Poderoso. A etapa do amor, a etapa da fé, a etapa do amor e a etapa do reconhecimento único, que só Jesus é poderoso para salvar você. Só Jesus é poderoso para nos levar à presença de Deus. O final do versículo diz assim, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça. Note, querido, note bem que a sua fé, segundo a palavra de Deus, não pode vir de qualquer outro mediador. A sua fé, a palavra de Deus não vem de outro mediador. Nenhuma outra mediadora, não existe. Não existe nenhum nome no qual nós possamos ser salvos, a não ser o nome poderoso de Jesus. 1 Timóteo 2,5, um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Nada, absolutamente nada, ninguém, absolutamente ninguém, a não ser Jesus Cristo, é poderoso para nos levar à presença de Deus. Acabou. A minha religião não leva à presença de Deus. Desculpa, mas não sou eu que estou falando, é a Bíblia que diz. Mas eu fui ensinado que eu tinha que ser religioso. Aí você tem que começar a ressignificar o ensino. Não é você ser religioso, é você ser uma pessoa que teve um encontro com Jesus, ponto. É uma pessoa que teve um encontro com quem? Com Jesus. Ele é o único mediador entre Deus e o homem. Pode ser a pessoa mais importante, pode ser a pessoa mais estudiosa. Olha só, Nicodemos passou anos aprendendo a Torá, a palavra do próprio Deus, mas ele não conhecia a Deus. Se você ler o livro de Jó, que é fantástico, cheio de perguntas, né? E resposta final de Deus. Jó 42, 42. Jó vai dizer assim: antes eu te conhecia de ouvir falar. Aí agora vai dizer assim: mas depois de tudo que eu passei, segundo os estudiosos, é quase 9 meses de provação. Antes eu te conhecia de ouvir falar, agora eu te conheço, porque agora os meus olhos te veem. Agora os meus olhos te veem. Aí tem uma música antiga que diz assim: antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora eu te conheço de contigo andar. É diferente, irmão. Andar com Jesus. Andar com Jesus, irmão. Andar com Jesus nessa terra. Meu irmão, vê só. Se para a gente que tem Jesus está difícil, sim ou não? É difícil a vida? É, irmão. Para a gente que tem Jesus, é difícil. Agora avalie para quem não tem. Se para a gente que tem está difícil, agora imagine quem não teve essa experiência ainda. Imagina quem não abriu seu coração ainda para ter essas experiências diárias e reais com Deus. Que não é religião, mais uma vez, é Jesus. É a etapa da fé, é a etapa do amor, é a etapa do reconhecimento que só Jesus Cristo, Ele pode nos levar a Deus. E isso vai culminar em quê? Na certeza da nossa salvação. Diga assim: a certeza da minha salvação. Quem tem certeza de ser salvo hoje? Quem tem certeza da salvação hoje? Eu tenho, irmão. Certeza absoluta. Se Jesus voltar hoje, eu tenho certeza de uma coisa: vou me encontrar com Ele.
vou tomar café da manhã com Deus, meu irmão. Vou me encontrar com Deus, acabou. Se Deus chamar, espero que demore um bocado, irmão. Espero que demore anos e anos e anos. Eu disse para minha mulher esses dias assim, quando chegar a hora, eu quero morrer que nem Moisés. Velho de dias, farto de dias, andando. Moisés subiu um monte, meu irmão. Diga aí que veio um durinho. Não, Moisés subiu um monte, meu irmão. Farto de dias. Abraão, farto de dias também. Velho. Oxe, meu irmão, aí dormiu, acorda com Deus, acabou. Mas sendo dessa forma, Jesus voltando, tenho certeza de uma coisa, irmão. Eu vou encontrar com Deus, meu irmão. Vou encontrar com Deus. Pastor, não gosto de falar disso. Chega a me dar um arrepio, não gosto de falar. Ô irmão, vai acontecer com todos nós. Vai acontecer com a gente. Todos nós. Agora vê só, meu irmão, nós precisamos estar preparados. E essa preparação vem única e exclusivamente, mais uma vez, da salvação que só Jesus pode nos entregar. Que só Jesus pode nos dar. Nicodemos, necessário é que você nasça de novo. Necessário vos é nascer de novo. Nicodemos, é necessário que você passe por essa experiência de transformação. Porque afinal de contas, Deus nos amou. Deus nos amou. Deus nos ama. Deus entregou Jesus. Eu peço para você ficar de pé nessa hora, nessa mesma unção. Vou pedir para que você continue no seu lugar. Daqui a pouco você vai tomar água. Fica aqui na mesma unção. Irmão, esse encontro de Nicodemos, lembre disso, vamos voltar lá para o começo. Foi um encontro fantástico, único e exclusivo, mas ao mesmo tempo trouxe uma responsabilidade. A nossa responsabilidade, ela é individual, e todos nós precisamos dar uma resposta para Deus. Depois de ouvir essa palavra, você vai continuar sem ter um encontro real com Deus através de Jesus? Ou você vai dizer assim: pastor, eu tenho Jesus, eu já entreguei minha vida para Ele, já tomei a minha decisão, eu sou de Jesus e ponto final. Glória a Deus que você já tomou sua decisão. Mas eu prego para pessoas aqui que até ainda não tomaram a decisão. Não é só vir à frente, irmão. Escuta, não é só vir à frente. Vir à frente é um ato, é uma profissão de fé. A gente declarar que a nossa boca confessou e que nós cremos com o nosso coração que a salvação, ela vem única e exclusivamente de Jesus. E aí é uma decisão pública, profissão de fé, declarar que Jesus é o Senhor. Mas eu falo também para pessoas nessa noite que por motivo A, B, qualquer um outro motivo, já andou no caminho do Senhor, já sentou na mesa do Senhor, mas hoje está fora, saiu, deixou a comunhão com o Pai. Mas nessa noite você tem que voltar. Nessa noite é noite de retorno, nessa noite é noite de reconciliação. É pela força? Não. Lembre, é pela fé, é pelo amor, é pelo reconhecimento que é colocado uma responsabilidade. Agora, a resposta, quem é que vai dar? É você. Você vai sair daqui do mesmo jeito? Ou você vai sair daqui tendo um encontro com Jesus? Que você possa ter recebido essa palavra e que você tenha o teu encontro com Jesus nessa noite. Você pode aplaudir o nome de Jesus? Você pode aplaudir a Ele?